Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 13 de julho e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 77, versículo 6 e o versículo 7 de Doutrina e Convênios. Bom, nessa sessão 77, ela é uma sessão diferente das outras demais, porque ela foi feita em um sistema de perguntas e respostas. Então, no começo de cada versículo tem uma letra P. Essa letra P significa pergunta. E aí faz-se a pergunta sobre o significado de algo que está lá no livro de Apocalipse. E depois tem uma letrinha R, que seria a resposta. E aí responde o significado ou o simbolismo daquilo. Tá bom? Então é uma sessão muito boa para que nós possamos entender o livro de Apocalipse. Outra coisa também, essa sessão 77 ela não vai conter todos os simbolismos lá de doutrina e convênio, mas ela ensina um padrão muito importante, né, que o Clóvis também já havia ensinado aqui no meu canal, que fala sobre nós perguntarmos a Deus. Então aqui traz algumas respostas já, a revelação, mas muitos dos simbolismos nós devemos perguntar ao Senhor. Estamos estudando, pedir esclarecimento daquele texto, eu não entendi essa parte, procurar por meio de revelação saber e entender as escrituras. Então eu acredito que essa sessão é como se fosse um padrão para nós seguirmos, né? Nós não entendermos, estamos lendo as escrituras, buscando na fonte, então a gente pergunte ao Senhor e o Senhor vai revelando para nós as verdades e entender Apocalipse aí, tá bom? Então é bem interessante essa sessão aqui. Bom, então eu vou ler o versículo 6 e o 7 dessa sessão. Mas, só o resumo aqui do que está falando aqui. Esses dois versículos estão falando da visão que João ele teve. E ele viu ali um livro, né? Um livro selado com 7 selos diferentes. E aí, nessa revelação aqui mostra o que significa esses selos e o que significa esse livro, tá bom? Então vamos primeiro lá na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1, que fala sobre esse livro. Diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bom, então quando ele fala que vi na destra, né, a destra significa a direita do que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono é o Pai Celestial, tá bom? Então ele estava com esse livro ali na sua direita. E esse livro ele tinha 7 selos. Qual é a explicação desse livro? Vamos lá para versículo 6 da sessão 77. Diz assim: pergunta: o que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora, com 7 selos? Resposta: devemos entender que este contém a vontade, os mistérios, as obras de Deus e revelados as coisas ocultas de sua administração, concernente a esta terra, durante os 7.000 anos de sua duração, ou seja, de sua existência física. Bom, só para explicar o finalzinho desse versículo aqui, quando fala a existência física da Terra, a duração de 7.000 anos, só está contando depois da queda de Adão e Eva, tá bom? Não da criação da Terra, do formato da Terra, os períodos da criação ali, não está falando isso. Até porque nós encontramos na Terra muitas pedras, coisas assim, que são muito mais velhas do que 7.000 anos de existência na Terra, tá bom? Então, isso porque também quando nós lemos lá em Gênesis, que fala que Deus criou a Terra, esse criou significa organizou, tá bom? Então ele pegou materiais realmente antigos e criou a Terra. Bom, então esse é o significado, ele organizou essa Terra. Então havia materiais já, os elementos eles são eternos, eles nunca acabam. Então ele pegou esses materiais e formou a Terra. Então a Terra é feita de materiais antigos já, tá bom? Mas ela foi criada por Deus. Só deixando bem claro aí. Bom, então eu estava falando aqui a respeito desse livro, que falava o significado desse livro, continha os mistérios de Deus
revelações e coisas que aconteceriam nesses 7.000 anos de duração da Terra, tá bom? E aí quando João ele vê esse livro à destra de Deus ali, ele quer muito saber o que tem escrito ali, que alguém pudesse abrir aquele livro, né? E foi procurado no céu, na terra, em todo lugar alguém que pudesse ler o livro, né? E foi dito que não tinha ninguém digno e capaz de abrir aquele livro. E aí quando ele viu que não poderia o livro ser aberto por ninguém, que ninguém seria capaz de abrir o livro, João ele vai lá voltando para Apocalipse capítulo 5, versículo 4, olha a reação dele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Olha, ninguém conseguia ler o livro, olhar para o livro, e ele ficou chorando, porque ele queria saber essas coisas, né? E aí o versículo 5 diz o seguinte, um ancião fala com ele, e disse-lhe um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele fala, achamos um aqui que vai conseguir abrir os 7 selos desse livro, né? E ele fala que é da raiz de Davi ali, né? Da tribo de Judá, e está se referindo a Jesus Cristo, o único que conseguiria abrir, desatar esses 7 selos aí, tá bom? E aí então ele começa a entender esses mistérios e aí vai abrindo, né, um por um dos selos ali. Mas só interessante, vou continuar aqui, ó, a respeito do versículo 9 também do Apocalipse, diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue para Deus nos compraste de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então Jesus Cristo, por meio do seu sangue, ele nos salvou. E ele é o único que poderia fazer isso, fazer a expiação. Então aqui está falando sobre a expiação. Então ninguém era capaz de cumprir a expiação, de pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então Jesus Cristo, por ele ter feito esse grande trabalho, né, ter pago pelos nossos pecados, ele era o único digno de abrir o livro, tá bom? E aí então eu vou voltar agora para a sessão 77 para explicar um pouquinho mais sobre esses selos e o livro, tá bom? Então o livro contém os mistérios de Deus durante os 7.000 anos. E os selos? Vamos lá. Versículo 7 da sessão 77. Pergunta: o que devemos entender pelos 7 selos que o livro estava selado? Resposta: devemos entender que o primeiro selo contém as coisas do primeiro 1.000 anos, e assim como o segundo as coisas dos 1.000 anos seguintes, e assim por diante até o 7º selo. Então cada selo representava 1.000 anos da história da Terra, né? E ia passando ali. E hoje nós estamos vivendo no 6º selo, tá bom? O 7º selo ele vai ser aberto com o milênio, quando Jesus Cristo vier e reinar na Terra, né? A Terra vai ganhar o seu estado paradisíaco, vai virar o milênio, né? Então o 7º selo é o milênio. E nós estamos vivendo o 6º selo em preparação aí para o milênio, para abrir o 7º selo aí e viver com o Salvador Jesus Cristo. E no próprio livro de Apocalipse aqui, se nós formos continuar lendo aqui, a gente vai ver que o primeiro selo, o segundo selo é 1 versículo, 2 versículos, o selo 3, é tudo falando um pouquinho a coisa. É falado um pouquinho mais sobre o 5º selo e depois o 6º selo, que é esse que nós estamos, é falado muita coisa. E também sobre o 7º selo. Porque Apocalipse ele foi escrito para nossos dias. Então quando João estava escrevendo ali, né, ele estava escrevendo para nossos dias. Então por isso ele escreveu mais sobre o 6º selo, que é a época que nós estamos vivendo. Tá bom? E também não devemos confundir esse 7 selo com as dispensações dos tempos, tá bom? Porque nós estamos vivendo a 7ª dispensação no sentido do evangelho estar aqui na terra, com homens autorizados, com a autoridade do sacerdócio para realizar as obras de Deus. Outra coisa bem interessante, eu vou terminar essa mensagem com essa reflexão aqui, porque
O versículo 6 e o versículo 7 eles são perguntas diferentes, mas sobre o mesmo assunto, né? Então olha que interessante, João havia visto ali um livro, né? E nesse livro tinha 7 selos. E a pergunta de Joseph Smith aqui, né? A pergunta era: o que significa o livro? O livro significa os mistérios de Deus contido ali nos 7.000 anos. E os selos, o selo representa cada 1.000 anos ali, né, de representação da Terra ali, o que aconteceria. Então vejamos que no mesmo entendimento daquele versículo, daquela escritura, ele perguntou outra coisa. Muitas vezes nós entendemos um versículo e ainda assim temos que aprender mais com ele, né? Quantas vezes a gente já aprendeu um versículo das escrituras e vem outra pessoa e faz um comentário e você pensa: nossa, eu não tinha notado isso, né? Então nós acabamos aprendendo mais, cada vez mais. E por isso que eu sempre gosto, mesmo eu tendo um conhecimento de tal versículo, um entendimento, eu gosto de perguntar para as pessoas: o que você entendeu desse versículo? E assim eu consigo absorver mais e aprender mais também. Mas o principal é sempre perguntar a Deus, tá bom? E Deus pode te encaminhar, te orientar, né? Ou quando você perguntar algo que você não está entendendo, o Senhor pode te dar uma inspiração. Assiste a conferência ou vai te levar para um discurso que vai clarear a sua mente e te ajudar. Então a mensagem de hoje fala sobre revelação, entender. E essa sessão de 77 aqui, ela mostra um padrão, né, que nós devemos perguntar ao Senhor, não perguntas que diga sim ou não, mas esclarecimentos sobre a sua palavra. E Deus, ele tem prazer em nos revelar. Então eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.